No ano de 1900, um enigma envolveu as Ilhas Flana. 3 guardiões do farol desapareceram sem deixar vestígios, e até hoje ninguém desvendou esse mistério. As Ilhas Flana, varridas pelo vento e isoladas, ficam a cerca de 32 quilômetros da costa da Ilha de Lewis. Na maior das ilhas, Allen Moor, um penhasco dramático de 60 metros se ergue alto, com um sentinela em posição de guarda. No topo dele está o farol das Ilhas Flannan, uma testemunha silenciosa dos segredos do mar. É uma bela torre branca tão alta quanto um prédio de 7 andares. A cada 30 segundos, seu farol envia 2 flashes brancos através da escuridão do Atlântico Norte. Durante anos, ele guiou navios com segurança pelas águas traiçoeiras. E então, em dezembro de 1900, uma tragédia indescritível aconteceu ali. Um dia, o farol ficou em silêncio. Sua luz se apagou por vários dias longos. Mesmo assim, nenhum sinal ecoou de sua vigília. Nenhum pedido de socorro rompeu a neblina, nada que sugerisse que havia perigo à espreita nas sombras. Enquanto isso, a ilha de Lewis percebeu a ausência do farol, mas seus habitantes continuaram alegremente alheios ao enigma sombrio que se desenrolava logo além das ondas. O primeiro sussurro de inquietação veio do navio a vapor Arctur, passando pelo farol em 15 de dezembro. O tempo estava ruim, mas a luz permanecia adormecida. A torre, um sentinela subindo. Quando o Arctur atracou 3 dias depois, sua tripulação repassou a notícia arrepiante para o Conselho do Farol do Norte. Ainda assim, levaria mais 8 dias até que alguém pisasse na costa abandonada. No dia 26 de dezembro, o navio de apoio Lighthouse Tender Hesperus se aproximou. A tripulação, alheia ao silêncio ameaçador, tinha apenas a intenção de entregar suprimentos e revezar os guardiões. Mas, à medida que o Capitão Harvey se aproximava do penhasco, um sentimento de apreensão tomou conta dele. Um sussurro de que algo estava profundamente errado despertou na névoa que girava ao redor. Não havia sinal de vida, e o farol se erguia, silencioso e inflexível. Eles tentaram de tudo, soaram a buzina do navio e dispararam um foguete de sinalização. Mas só havia silêncio, nenhuma resposta, apenas o eco de volta. Joseph Moore, o guarda-luz de reforço, foi o primeiro a desembarcar. Impulsionado por uma tensão que não conseguia afastar, o que ele descobriu gelou até os ossos. O farol estava estranhamente silencioso, tudo em perfeita ordem, como se seus ocupantes tivessem acabado de sair. As máquinas zumbiam com uma precisão mecânica. Os pratos do jantar estavam perfeitamente postos, e os casacos estavam pendurados com cuidado, mas algo essencial estava ausente: os próprios guardiões. O Capitão Harvey enviou mais homens para explorar a ilha, determinado a desvendar o mistério. No entanto, eles se depararam com um enigma ainda mais profundo. 2 conjuntos de roupas para atividades ao ar livre desapareceram. Os guardas tinham se aventurado lá fora, mas para onde e por qual motivo? A história contava que, no diário de bordo, as anotações eram um tanto incomuns e enigmáticas. As anotações, supostamente escritas por Thomas Marshall, eram mais ou menos assim: 12 de dezembro, vendaval ao norte por noroeste. O mar se enfureceu. Nunca vi uma tempestade assim. Ondas muito altas. Destruído no farol. Tudo em perfeita ordem. James Ducat, irritável. A tempestade continua furiosa, vento constante. Presos pela tempestade, não posso sair. Navio passando, sirene de nevoeiro suando. Era possível ver as luzes das cabanas. Ducat silencioso. Donald MacArthur chorou. 10 de dezembro. A tempestade continuou durante a noite. O vento mudou de direção, passando de oeste para norte. Ducat silencioso. MacArthur rezando. Meio-dia, dia cinzenta. Eu, Duca e MacArthur rezão. Depois, nenhuma anotação em 14 de dezembro. E, então, 15 de dezembro, escrito em uma lousa. 13 horas. A tempestade acabou. O mar tá calmo. A investigação realmente mostrou vestígios de mau tempo. Os corrimãos de ferro perto do desembarque tinham sido retorcidos e arrancados pelo mar. A tempestade foi tão violenta que deslocou e lançou no caminho um enorme bloco de pedra, pesando mais de 1 tonelada. Por fim, uma boia salva-vidas que estava presa aos corrimãos desapareceu, provavelmente arrancada pelas ondas furiosas.
Essa era uma das partes mais assustadoras da lenda. Esses homens eram experientes em seu trabalho. Tempestades são algo comum para os faroleiros, até mesmo as mais severas, e eles estavam praticamente seguros lá dentro. Mas, com base nessas anotações, parece que algo os perturbou profundamente, a ponto de quererem registrar isso no livro. Esse farol em si estava em funcionamento há pouco mais de um ano. Era um lugar um tanto solitário, já que havia apenas 3 homens. James Duckett, o chefe dos faromegos, Thomas Marshall, seu assistente, e Donald MacArthur, um faroleiro eventual que substituía os outros caso ficassem doentes. A vida deles era isolada, mas envolvia manutenção constante, vigilância e deveres compartilhados. James Duckett era muito experiente, com mais de 2 décadas trabalhando em faróis. Ele até se casou com uma família de faroleiros. Sua esposa, Mary, vinha de uma longa linhagem de homens do farol. Ele era a escolha perfeita para supervisionar o farol das Ilhas Flannan. Thomas Marshall, o assistente, era um ex-marinheiro resistente e acostumado a condições difíceis. MacArthur também era um lobo do mar, um marinheiro com uma reputação dura. Se você tá achando algo estranho aqui, tá certo. Seria estranhamente estranho para eles chorarem e rezarem durante a tempestade. Então as pessoas começaram a investigar, e conforme jornalistas como o Mike Dash pesquisaram a história, descobriram que os diários de bordo eram, na verdade, fictícios. Apesar de ser uma das partes mais populares da lenda, eles nunca existiram. O que era real, porém, era o detalhe arrepiante que vinha das roupas do guarda. Normalmente, quando eles desciam até o desembarque, usavam equipamentos específicos, como botas de borracha, capas de óleo, roupas impermeáveis. E era exatamente isso que estava faltando. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu lá. Existem apenas teorias. Então, vamos resumir. A tempestade realmente aconteceu, não há sinais de pânico, e as roupas estão desaparecidas. Tudo indica que os guardiões provavelmente desceram até a terra, mas então um desastre deve ter acontecido. Uma onda gigante. Ondas gigantes são incomuns e imprevisíveis. Elas costumam surgir sem qualquer aviso, e nem precisam de uma tempestade completa para se formar. São causadas por uma combinação rara de fatores, como correntes fortes encontrando ondas maiores ou várias ondas menores, se alinhando perfeitamente para criar uma enorme. Então, a tempestade passou. As coisas estão se acalmando. Mas então, de repente, do nada surge uma onda monstruosa pegando todos de surpresa. Os guardas não têm tempo suficiente para fugir e serem levados pela correnteza. Essa é a explicação mais provável. No entanto, algo não está exatamente certo. Primeiro, por que abandonar o farol? Estava em perfeitas condições. Não há sinais de angústia ou caos. Os interiores não revelaram qualquer indício de uma partida apressada. Eles pareciam estar seguindo suas rotinas habituais. Em segundo lugar, por que os 3 homens sairiam juntos? O protocolo determinava que apenas uma pessoa deveria sair para verificar os equipamentos ou inspecionar possíveis danos, enquanto os outros permaneciam dentro por segurança. Dada a vasta experiência deles, deveriam ter reconhecido o perigo de se aproximar da costa tão cedo após uma tempestade. Mas talvez fosse algo mais complexo. Há quem diga que talvez 1 ou 2 tenham saído para inspecionar o equipamento, e MacArthur correu para ajudá-los. Ao vê-los em perigo, acabou sendo arrastado para o caos também. Além disso, Marshall já havia sido penalizado antes por não garantir a segurança adequada dos equipamentos. Será que foi por isso que eles decidiram arriscar tudo e descer até o desembarque? Mas é claro, algumas pessoas falam sobre forças sobrenaturais. As Ilhas Flannan são conhecidas por acontecimentos aleatórios e assustadores. Lendas locais dizem que essas terras são assombradas por espíritos antigos conhecidos como os 7 Caçadores. Dizem que as ilhas foram amaldiçoadas há muito tempo e que esses espíritos vigiam a terra, punindo aqueles que ousam se aproximar demais. As almas perdidas no mar seriam atraídas pelos 7 caçadores, condenadas a vagar pelos penhascos e praia por toda a eternidade. O fantasma dos 7 caçadores é uma dessas histórias arrepiantes. Diz que é uma figura fantasmagórica que vaga pelos ilhotes. Esse fantasma comanda um barco fantasmagórico cheio de almas condenadas, sempre adicionando novas à sua coleção. Chegaram até a compor baladas sobre isso, como o Flannan Isle, de Wilfred Wilson Gibson. Ela descreve a história dos Guardiões do Farol, embora com alguns detalhes errados. Por exemplo, diz que havia uma cadeira virada e uma refeição intocada, mesmo que isso não seja verdade.
Ao longo dos anos, a história inspirou livros, teorias e até um filme, The Vanishing. Mas, no fim das contas, tudo que temos por enquanto são os fatos trágicos. 3 homens desapareceram, deixando suas famílias para trás. James Duckett tinha esposa e 4 filhos. Thomas Marshall deixou um pai, um irmão e uma irmã. E a família de Donald MacArthur também perdeu um marido e um pai. A perda deles foi imortalizada com tinta vermelha nos registros oficiais.